sou nascido em Arraial, né? Minha família é tradicional aqui de Arraial, sou da família dos Miranda, né? O grande lance de escrever a história do Zeppelin, né, que caiu, né? Foi porque meu avô foi um dos pescadores que ajudaram no resgate. E quando eu era criança, ele me mostrava esse alicate e contava a história, né, que ele ajudou no resgate da tripulação, do aparelho. E, passado o tempo, ficou na minha família, passou pro meu pai, hoje está comigo, né? Eu ficava me perguntando, será que se um dia eu ainda era solteiro, se eu casar, ter um filho, ele ficar mais velho, contar essa história para os amigos dele, as pessoas vão acreditar que realmente aconteceu um acidente com um dirigível da Marinha Americana aqui no Brasil, principalmente aqui em Arraial do Cabo? O que despertou, né, a pesquisa? Né? Primeiro foi lendo o livro da Mérida Macena, Cabestezas, Causas de Arraial. Fiquei fascinado por aquele livro que conta as várias histórias que vinham se perdendo na nossa cidade e ela resgatou. E uma dessas histórias foi justamente o do Zeppelin, que o senhor Reinaldo tinha um relato, ele tinha acho que 15 anos, se eu não me engano, na época, e ele tinha uma memória fantástica, né, a veia dele historiador. Ele relatou tudo e ela, em cima dos relatos dele, ela escreveu a história do Zeppelin no livro. E a minha ideia era justamente comprovar o que ele havia escrito nos relatos dele. O Brasil tinha acabado de entrar na Segunda Guerra, né? O mundo estava na Segunda Guerra, em 44, no finalzinho de 43 para 44, né? O Brasil realmente entrou na guerra apoiando os aliados. E nessa época estava fundando muito navio mercante. Um dos acordos que Vargas, que era o presidente na época, fez com os Estados Unidos, era arrumar um jeito de combater os submarinos alemães que estavam afundando nossos navios mercantes. Aí os Estados Unidos mandou 2 esquadrões de dirigíveis, o ZP-41 e o ZP-42. E um desses dirigíveis, o K-36, porque KK era de King, de rei, ele foi apelidado, o prefixo da aeronave era o 36, que era o número. Ele tinha acabado de fazer um socorro lá perto de Fernando de Noronha, a base dele era em Maceió. E ele teria que vir para o Rio de Janeiro para fazer a revisão, porque no Rio de Janeiro já tinha um hangar de Santa Cruz, que era o hangar mesmo do Zeppelin Hindenburg, né? Então, na vinda de Noronha para cá, ele fez algumas escalas, fez na Bahia, fez em Maceió, depois ele veio direto. Quando ele chegou aqui na região da Ilha do Farol, ele encontrou um forte nevoeiro, ele era por volta de 1h50 da manhã, e ele ficou perdido. No relatório da Marinha Americana, 3 páginas, diz que ele tentou procurar as luzes da cidade, mas não encontrou. Arraial do Cabo em 44 não tinha luz elétrica, né? Ele procurou a luz do farol, também o farol em época de guerra é apagado. E ele sabia que tinha a ilha, mas ele não tinha a altitude da ilha, então ele optou por aproximar da ilha. Foi o que causou o acidente. Nessa aproximação ele se chocou com a ilha e bateu. E a canoa do Maramutá, como até hoje ainda vai pescar lá, sai bem cedo da Praia dos Anjos. Então era por volta de 4h30 da manhã, antes de clarear o dia, já está saindo. Quando eles chegaram perto do Baxi, para o Maramutá, eles já viram fogos de artifício. Então eles se assustaram com aquilo, não sabiam o que era. E quando foram aproximando do carro do Maramutá, viram os americanos lá. Só que eles não sabiam que era americano. Era gringo, né, falando outra língua, não entendiam, achavam até que era alemão. Chegando lá, viram um tripulante com a perna quebrada e um outro com um corte profundo no supercílio. E eles fizeram ali uma máquina improvisada com o próprio material do dirigível, fizeram a picada, desceram, e a canoa desceram para poder chamar ajuda em Cabo Frio. Arraial do Cabo era uma vila pescadora, tinha menos de 2.000 habitantes. Né? E isso foi passando o dia, né, até conseguirem descer totalmente da ilha e para Cabo Frio, já era por volta de 5 horas da tarde. Trouxeram o médico de Cabo Frio, o Dr. Abel Beranger, que prestou os primeiros socorros, e levado para Cabo Frio. Essas aí são as fotos que a gente conseguiu lá também nos Estados Unidos, né? São fotos inéditas aqui no Brasil do acidente. São as 3 únicas fotos que a gente tem conhecimento sobre o acidente. Nessa primeira aí é a lona deflagrada sobre a mata aí na Ilha do Farol. Ao fundo lá a gente vê a Baía do Maramutá.
A lona, o Nicomedes, da Praia dos Anjos, teve a ideia de pedir o pedaço da lona para fazer uma roupa de pescaria. Como ela era meio emborrachada, né? Acho que eu tenho um pedaço dela aqui. Então ele teve a ideia de fazer uma roupa de aliado, de pescaria. Então, como os Estados Unidos era aliado na guerra, eles logo apelidaram a roupa de aliado, e ficou roupa de aliado. E até hoje os pescadores usam a roupa de pescaria impermeável e chamam a roupa de aliado, né? Passando aqui pro lado, a gente vê uma parte da tripulação em cima do balão ainda, né? Que a gente chama balão, aquele invólucro. Tinha quase 70 metros de comprimento. E se a gente observar um dos pilotos ali, os americanos, ele está segurando o alicate, que é justamente aquele que meu avô ficou. E aqui por último, tem a gôndola, né? Que é o carro, né? Tinha 2 motores, um aqui e o outro lá. Aqui tem o prefixo da aeronave, K-36. Teve a lanterna também. O seu Carlinho Tataco da Praia dos Anjos ganhou uma e ele falou que era a sensação quando à noite eles saíam para ir para a igreja, à noite com aquela lanterna. Ele pegou a caixa e ele achou que aquilo era bomba, granada. Aí ele ficou com medo. Ele falou, não, pode ter calma aqui. Aí ele ficou com a caixa de pilhas e a lanterna. E logo foi aportuguesado, né? Porque o americano chama a lanterna de flashlight. E o cabista logo aportuguesou de flashlight. É tudo original aqui. Isso aqui é um holofote de busca. E por aqui é um fone que o radioman se comunica dentro da aeronave. E aqui é um holofote de busca. No livro que eu vou mostrar depois para vocês, o piloto conta que foi isso aqui que fez ele iluminarem o caminho dos pescadores. Funciona. Testei, está funcionando. Esse material, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu conheci um voluntário do museu nos Estados Unidos, que lá tem o mesmo dirigível que caiu aqui, totalmente restaurado. A sensação que eu tive quando eu cheguei lá, que eu olhei aquilo, eu olhei assim, pô, me espantou o tamanho, né? Eu fiquei imaginando meu avô em 44, Raul do Cabo, uma vila de pescadora. Eu até achado que era um disco voador que tinha caído aqui em Arraial. Tamanho, a impressão que eu tive, né? E lá fui, super bem recebido, o voluntário que me recebeu lá, ele mostrou todo o aparelho e depois eu fui conhecer o piloto do K-110, que foi o dirigível que veio substituir o K-36 que é aqui em Arraial, o Sr. John. Ele ainda está vivo hoje com 101 anos. Ele participou da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra da Coreia. Inclusive ele mandou uma peça pessoal dele, eu fiquei muito honrado. Aí eu fui e mandei emoldurar, tá no meu escritório lá. E o outro foi o livro. Esse livro aqui é o logbook, né, do piloto. Todo voo que o piloto faz na aeronave, ele tem que anotar qual foi a aeronave, o tempo, o modelo, né, o local. E esse livro aqui é a vida dele na época do dirigível.